Bom dia, galera. Tudo bem? Tudo certo com vocês? Na tranquilidade? Estamos aqui mais uma vez para falar mais sobre geografia, né? Esse vídeo sobre o Momento Enem, que o Colégio São Francisco está publicando aí para vocês. O primeiro vídeo a gente falou sobre globalização, que é um assunto bem atuante aí no Enem. E agora eu trago para vocês mais um assunto que é bem pertinente ao vestibular, né? Ao Enem principalmente, que são os sistemas agrícolas, né, que vai apresentar aí de várias formas, né? Ele gosta de abordar isso de forma a apresentar alguns mapas, alguns gráficos sobre produtividade e produção, apresenta algumas áreas de espacialização, entra também uma questão sobre o conceito de concentração fundiária e entre outros assuntos. Mas aqui a gente vai falar sobre os variados e formas de sistemas agrícolas que a gente vai ter no mundo, certo? Pega a parte de Brasil, mas também a gente vai ver a parte relacionada à espacialização mundial. Isso de uma forma geral. Então, para começo de conversa, a gente vai ter o sistema intensivo, né? O próprio nome já fala, a questão de ser intensivo vai estar preocupado com a grande produtividade, certo? E também produção. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, dentro da agricultura, produtividade não é a mesma coisa que produção, são coisas diferentes, né? E esses conceitos a gente tem que estar muito bem formalizado. Produção é a área que nós vamos ter de cultivo, de plantio, certo, galera? E produtividade é a colheita, certo? Então, quer dizer que a produtividade ela pode variar, tá? Dependendo da área. Eu posso ter uma produção, que é a área mesma, e essa produtividade ela pode ser maior em um ano, ela pode ser menor em outro ano, dependendo das condições climáticas daquele ano, sobre as condições de pragas e entre outras ações. Então, no sistema intensivo, é priorizado essa alta produtividade, ou seja, quanto maior a colheita, quanto maior o lucro com essa colheita, melhor vai ser para o produtor. Então, para ele ter essa alta produtividade, ele vai se utilizar de grande medida de um alto grau de mecanização, certo? Mecanização que eu falo em todos os setores. Mecanização no setor do plantio, mecanização no setor do cuidado com o vegetal, né, com a planta, e também mecanização na colheita. Então, o que ele puder para utilizar essa mecanização, ele vai fazer, certo? Então, junto com isso, para ter essa mecanização, eu vou ter um alto índice de agrotóxicos sendo utilizados nesse meio, grandes índices de fertilizantes, né, químicos, e nós vamos ter máquinas até com a questão do GPS, né, que você consegue analisar a área, né, a produção que você tem, o tempo que você vai gastar para fazer a colheita, e isso dá uma possibilidade para o empresário agrícola, no caso, já se programar para a venda dessa produção. Tem muitos agricultores, né, grandes fazendeiros aí, que programam a venda, a entrega de sua colheita antes mesmo de essa planta chegar numa maturidade, esse fruto chegar numa maturidade para a colheita. Então, por quê? Porque ele já sabe mais ou menos uma média de quanto que ele vai ter por causa dessa tecnologia, desse maquinário que ele tem disponível para si. Junto com isso, essa certeza também vem por causa do uso dos transgênicos, né? Da mudança genética da planta. Geralmente, essa mudança genética está atrelada a dois setores. O agricultor ele utiliza-se de transgênicos para a planta se adaptar a um tipo de clima diferente que naturalmente não é o dela, certo? E também utiliza dessa transgenia para fazer com que a planta fique mais resistente em relação a um tipo de praga, né? Que ela não adoeça com facilidade, como aconteceria naturalmente, tá? Então, essas modernas formas de tecnologia vai dar uma maior produtividade, o que é a intenção aí do sistema intensivo, certo? Nós vamos ter modernas, né, técnicas, tecnologia de alto padrão para isso, né, nessa condição. E se a gente está falando de modernidade, se a gente está falando de uso de tecnologia, se a gente está falando de grandes investimentos, obviamente que esse sistema intensivo ele vai ser muito mais comum em países desenvolvidos, que são países que têm condição financeira para ter esse gasto relacionado a essas condições, certo?
E como você tem uma elevada produção, como você tem uma elevada intensidade de produtividade, são eles, né, os grandes responsáveis por a grande produtividade, a grande venda desses produtos em todo o mundo. O que vai ser importante para a economia do país aonde esses fazendeiros, aonde essas empresas agrícolas, podemos dizer assim, estão instaladas. Vai ser importante para o produto interno bruto do país, um PIB, contribuindo aí para a balança comercial no nível da questão das exportações. Então, aqui eu trago algumas imagens para vocês na relação do maquinário, né, da questão do desenvolvimento dessas máquinas. No caso aqui, a primeira imagem, aqui é depois do plantio, né, um cuidado com, se eu posso dizer assim, um cuidado, né, com a vegetação, com a planta, que ele está utilizando aqui o agrotóxico, jogando, essas plantinhas já estão nascendo aqui. E aqui essas duas imagens já é no maquinário utilizado na colheita, né? Se a gente pensar aqui, ó, quantas colheitadeiras tem nessa imagem fazendo o plantio, a colheita desse produto, né? Então, cada máquina dessa tem um valor elevado no mercado internacional e isso demonstra o grande poder aquisitivo desses fazendeiros nessa questão da produção. Aqui também é outra imagem diferente num sistema de colheita. Beleza, galera? O sistema que contrapõe esse todo investimento, toda essa modernidade, é o sistema extensivo. Porque da mesma forma que o intensivo ele vai ter uma produtividade elevada, aqui no extensivo a gente vai ter uma baixa produtividade, né? Porque ele não vai contar com tantos recursos tecnológicos, ele não vai ter mão de obra especializada, né, nesses setores. Aqui não vai ter grandes utilizações de agrotóxicos, fertilizantes e tudo mais, né? E ainda, né, por falta dessa renda, por causa dessa falta de tecnologia, a gente ainda vai ter um probleminha, que é o subaproveitamento das áreas cultiváveis, ou seja, do solo. Geralmente, nessas áreas, você excede a quantidade de plantio em cima do mesmo solo, que vai levar um desgaste desse solo consideravelmente, e a cada ano que passa, nós vamos ter uma colheita, né, uma produtividade menor. Então, por exemplo, você planta lá, você tem uma colheita em um determinado período, em um determinado ano, naquele ambiente. O solo já se desgastou e ele colhe, planta de novo. Vai ter uma produtividade menor ainda do que o ano anterior. Planta de novo. Ou seja, não dá esse tempo de descanso para o solo, não dá algumas ações que facilitam ou que melhorem a qualidade desse solo. Então, essa utilização constante é o que a gente chama de subaproveitamento, que gradativamente vai ter uma diminuição da questão da produtividade, né, da questão da colheita, né. Nós temos uma mão de obra humana, né, no que a gente fala assim, mais intensificada, como você não tem tanta tecnologia, como você não tem grandes máquinas sendo utilizadas nesse processo, a mão de obra, né, vai ser aí mais eficaz. No caso do sistema intensivo que a gente viu, é o outro problema, né? Isso gera um desemprego gigantesco, porque você troca, né, a mão de obra pela máquina. Aqui não, aqui fica ainda os trabalhadores rurais mais precisamente, né? As técnicas são mais arcaicas, podemos dizer assim, são menos desenvolvidas, o que vai garantir essa baixa produtividade. Bom, galera, basicamente, então, nós temos aqui esses dois grandes grupos, né? Sistemas intensivos, sistemas extensivos. Então, a gente vai classificar na questão agrícola esses dois sistemas. O que a gente vai ver aqui para frente são modelos diferentes dentro desses dois sistemas, tá? Então, por exemplo, eu posso ter sistemas diferentes operando dentro do extensivo e eu posso ter sistemas diferentes dentro do intensivo. Então, a gente vai agora, digamos assim, esmiuçar esses setores, né, esses sistemas. Então, o primeiro que eu trago aqui para vocês vai ser agricultura familiar, já que está dentro do extensivo, né? Essa agricultura familiar, pelo próprio nome já diz, quem vai fazer a produção, a produtividade, gerenciar essa ação agrícola, vai ser um grupo familiar, né? Pai, mãe, filhos,
sobrinhos, enfim, dependendo do tamanho da família. São eles que vão participar do cultivo, participar do plantio, participar da colheita, de todo o momento, certo? Desde o início até o final. Então, por ser uma propriedade, uma produção familiar, né, a propriedade é pequena, né? Nós vamos ter aí só o grupo familiar fazendo todas as atividades. E isso tudo começa, né? Hoje a gente já tem algumas variações, mas tudo isso começa com um modelo de subsistência. O que é isso? Como essa agricultura familiar ela não tinha grandes recursos financeiros para comprar semente, para ter sua produção e tudo mais, ela vai começar a plantar para o seu próprio sustento. Essa é a ideia, né? Esse grupo familiar precisa alimentar, eles precisam ter o que comer, então eles vão plantar para o seu próprio sustento. Isso que a gente chama de subsistência. Daí para frente, galera, eles vão, o que sobrar, o que tiver alguma ação lá no início, eles vão praticar um escambo, ou seja, troca com a fazenda, com o sítio vizinho, ou o sitiante vizinho, um produto que sobrou do dele e assim por diante, ou a outra forma, e vender parte desse produto nos centros urbanos para ter alguma renda para complementar essa alimentação ou alguma renda da família. Hoje, nós ainda temos esses grupos familiares, muitos participam dessa questão da subsistência, mas muitos também já faz a prática do comércio. Já o que produz já tem uma renda um pouco mais suficiente para fazer esse comércio em centros urbanos, vender a sua produtividade, sua colheita em locais específicos e aumentar a renda aí da família, certo? Muito desses grupos, galera, também outro grupo da agricultura familiar é a prática da jardinagem. A jardinagem, galera, ela é mais comum na Ásia, né? A jardinagem é onde a gente tem o cultivo do arroz, principalmente na Índia e na China, né? Como a população desses dois países é muito grande, né? A China aproximadamente aí 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e a Índia 1 bilhão e 200 milhões, o arroz é um carboidrato que vai ser utilizado maciçamente na alimentação dessa população gigantesca, né? E ela vai ser plantada, né? Cultivada em lugares acidentados, e por isso que eles fazem a prática dos terracetos, ou seja, eles criam um degrau na estrutura da montanha, igual eu estou mostrando aqui para vocês, para fazer o alagamento, tem as duas imagens aqui, ó, fazem o alagamento dessas áreas para cultivar o arroz, certo? Como o terreno é muito montanhoso, eles aproveitam essa ação para fazer a prática do arroz. Aqui já está crescidinho, né? E por que a gente chama de jardinagem? Justamente por causa do arroz ter essa imagem verdinho, né, bem bonitinho, e você ter bastante água, né, nesses locais, isso demonstra, né, a ideia de um jardim, por isso o nome, né, nessa configuração. Essas duas imagens aqui, ó, mostrando para vocês a questão da mão de obra, nessa da agricultura familiar, bem mais, digamos assim, menos tecnológica, né, mais mão de obra para a utilização desses recursos, beleza? Outro ponto dentro dessa agricultura familiar que a gente tem aí são os cinturões verdes. O que são esses cinturões verdes, galera? Cinturões verdes geralmente são sítios de menor propriedade que estão localizados em cidades em volta de grandes metrópoles, né, em volta de grandes áreas de regiões metropolitanas. Tá? E qual que é o intuito desses pequenos sítios em volta dessas grandes cidades? Produzir alimento para atender a metrópole, para gerar alimento para a região metropolitana. Onde tudo isso começa, galera? Isso começa com a migração japonesa, né? No Brasil, basicamente, quando os japoneses chegam, muitos deles vêm com alguma renda e eles vão se localizar em volta da cidade de São Paulo, fazendo isso, né? Produzindo policultura, esses alimentos variados para atender a metrópole, né? E essa ação também de uma agricultura familiar de uma renda um pouco menor. Itinerante, né? Já a agricultura itinerante está envolvida com aquela questão do subaproveitamento do solo, né? Que eu falei para vocês aqui, ó, do sistema intensivo. O que é esse subaproveitamento? Geralmente são feitos por poceiros, né? A galera que não tem a propriedade da terra, né? O poceiro ele migra de área para área, chega num determinado local, toma posse dessa terra,
faz o cultivo. E aquele cultivo um em cima do outro, sem deixar aquele descanso que eu falei para vocês. E aí, quando ele vê que esse solo já está muito desgastado, que esse solo não tem como dar muita produtividade mais, o que ele faz? Junta as coisas dele e muda. Vai para outro lugar. Por isso, itinerante. Aí ele abre o espaço de novo, por muitas vezes por meio da queimada, né? Colocar fogo nesses locais, abre esse espaço e começa o cultivo. Até esse solo dar razões, né, para ter essa menor produtividade aí, e aí ele muda de novo e assim vai pela condição, né? Essa agricultura familiar é a grande responsável pela alimentação, porque são pequenas propriedades que vão produzir a policultura, né, variados produtos, geralmente são fontes alimentares, principalmente a questão dos cinturões verdes aí em grandes centros urbanos. E surge uma coisa interessante, galerinha, que é as cooperativas, né? Porque o que acontece? Quando nós temos um pequeno proprietário, quando nós temos uma propriedade, uma produção pequena, geralmente eles levam desvantagens com o grande, né? Com o grande proprietário, com o grande fazendeiro. Então, o que eles fazem? Com a cooperativa, eles se juntam, né? Eles se agregam para comprar insumos, para vender sua produção, ou seja, quando eles se juntam, a compra de seus insumos, né, seja por semente, seja agrotóxico, seja fertilizante, acaba diminuindo o custo, porque você compra em grupo, né? E aí quando você compra um montante maior, esse preço geralmente cai. Então você tem um motivo, uma competitividade um pouco melhor para com esse fazendeiro de grande porte aí, certo? Aqui tá algumas imagens aí, né, que eu já mostrei para vocês. E aí a gente vem para a agricultura empresarial, que é a parte lá da agricultura intensiva, né? A gente tem aqui, dentro dessa agricultura empresarial, uma mão de obra assalariada, seja ela temporária ou permanente. O que vai ser a questão aqui? Temporária, galera, geralmente vão ser trabalhadores contratados para a colheita, para fazer a colheita desses setores, né? E permanente seria a mão de obra especializada, né? No caso aí, um agrônomo, né? Um técnico agrícola, alguma coisa desse tipo, que ele vai ser um contratado permanente da fazenda, né? Geralmente esses funcionários que vão trabalhar em colheita vão só ser contratados para o tempo da colheita, aí mais ou menos 3, 4 meses, né? Mais ou menos, depois são dispensados, né? Como é um modelo, essa agricultura empresarial é um modelo dentro do sistema intensivo, nós vamos ter grandes recursos avançados de produção, né? E uma excelente infraestrutura. Quando eu falo de infraestrutura, além de ser as máquinas que a gente já mencionou, né, vai ser uma infraestrutura muito eficiente na questão do transporte desses produtos, uma logística muito bem montada, muito bem esquematizada. Quando eu falo dessa logística bem montada, estruturada, desde quando essa produtividade, essa colheita sai da fazenda até o caminho dela chegar ao destino certo. Isso contando por rodovias ou ferrovias até chegar numa área portuária, do porto até chegar à área de destino, né? A armazenagem também é muito bem calculada, muito bem estudada, né? Seja essa armazenagem na própria fazenda, né, por meio dos silos, que são grandes estruturas de estoque de grãos, até a armazenagem disso nos próprios portos, né, onde eles vão ser vendidos, aonde eles vão ser transportados para o destino final. Então tudo isso é muito bem calculado, muito bem mencionado. Os transgênicos, que eu já mencionei para vocês quando a gente estava falando da agricultura intensiva, adubos e fertilizantes. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui. Qual que é a diferença entre adubos e fertilizantes? Adubos, galera, são naturais, ou seja, você vai utilizar o adubo como uma questão de fezes de animais, cascas de fruta, outros elementos orgânicos para ser utilizado na agricultura. Já os fertilizantes são químicos, né? São feitos em laboratório para ser utilizado no melhoramento da planta, no crescimento desses itens, né?
elevado grau de mecanização, igual eu disse para vocês, desde o plantio até a colheita, e nós vamos ter aí os profissionais qualificados, que vão ser aí a mão de obra permanente da fazenda, né? O agrônomo, o zootecnista, os engenheiros que vão ser contratados dessa fazenda para gerir essa estrutura de transporte, essa infraestrutura de armazenagem, de produção, de tudo, né? Muito bem calculado, muito bem planejado para ter essa condição. E quando eu falo de planejamento, galera, quando eu falo bem planejada, como eu disse para vocês, já tem safras que já estão vendidas muito antes da planta chegar no seu momento de maturidade de venda, né? Então, por causa desse grande investimento, nós vamos ter essa agricultura empresarial em médias e grandes propriedades aí para ser a produção, né? E uma coisa interessante dessa condução aí é a alta relação que nós temos aí com a indústria, né? Essa agricultura empresarial, nós vamos ter uma relação muito forte. E aí surge duas coisinhas interessantes para a gente, dois nomes aqui. O agronegócio, que é basicamente a questão de você programar a venda da produtividade, da colheita, com uma antecedência muito grande, né? E você tem um poder, quando você consegue isso, você tem um poder de negociação muito bom, gerando mais lucro para o empresário. E aí a gente tem um modelo da questão agroindustrial, né? O próprio nome já fala, agroindustrial, a junção de agricultura com indústria. E o que seria essa questão? Geralmente, quando a gente fala de indústria, galera, a gente pensa em cidade, porque a urbanização começa com a industrialização. Quando a gente fala de agroindústria, aí a gente muda, né? Porque essa agroindústria, essa indústria, ela não está inserida no meio urbano, ela está inserida no meio rural. E o exemplo mais clássico que a gente tem de uma agroindústria nesse setor de planejamento, de exportação e tudo mais, é as usinas de cana-de-açúcar, né? A usina é uma indústria e ela fica localizada no meio rural. Por que isso? Para melhor logística de transporte, para melhor localização de exportação de produtos. Então, é bem pensado. A usina de cana-de-açúcar é um dos exemplos, mas nós temos aí a questão do setor do suco de laranja e setor variados nesse poder de agroindustrial, né? Para ter um planejamento de exportação mais eficiente. Beleza? Certo? Então a gente destaca esses sistemas aí. Uma coisa interessante que eu quis trazer para vocês aqui, para a gente abordar, é a questão da Revolução Verde, né? Como que isso vai nortear esse processo? Porque antes nós tínhamos um sistema basicamente extensivo, muito, digamos assim, mão de obra, com uma produção muito menor. E da onde que vem essa mecanização, esse desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento para a produção agrícola aí, em grande parte? Vem daqui, da Revolução Verde, né, galera? Da onde que surgiu? Né? Essa Revolução Verde ela vai começar a ser analisada e estudada pela FAO, que é a Fundação para a Alimentação e Agricultura. É um órgão dentro da ONU, né, que vai querer aumentar a produção, né, agrícola, né, produção e produtividade, para resolver um problema mundial que é a questão da fome, certo? Então a ONU, de certa maneira, junto com outros países, né, vai tentar na questão de ajuda aos países subdesenvolvidos, que é onde a gente vê mais a questão da fome, e vai ajudar na questão do financiamento, né? Financiamento, se a gente está falando de financiamento, a gente está falando em empréstimo, via juros e entre outros assuntos. Então, esses financiamentos vão abordar mão de obra, infraestrutura das fazendas agrícolas, insumos, tudo que vai ser utilizado, agrotóxico, fertilizantes, as sementes e tudo mais, e implementos agrícolas, as máquinas, né? Só que, galera, a questão é o seguinte, você já deve estar se perguntando, né? Foi resolver o problema da fome. E hoje, então, nós estamos aí em 2020 e nós não temos mais fome no mundo, né? Lógico que temos. Então, o que acontece? Essa ideia do financiamento utilizada pelos países subdesenvolvidos não foi utilizada para produtos alimentares. Eles foram utilizados para produtos que a gente chama de
commodity. O que é uma commodity? Uma commodity, galera, é um produto vendido mundialmente cotado em bolsa de valores, certo? Então você tem um preço pré-definido em dólares que esse produto vai ser vendido. O que é um commodity? A gente fala que uma commodity são produtos primários. Entra desde produção mineral, minério de ferro, petróleo, até os produtos agrícolas, a soja, o milho, o açúcar, a laranja, o trigo. Ou seja, nós temos produtos aí que são consumidos mundialmente que são balanceados e cotados permanentemente pela questão da bolsa. Então, é nesses produtos que vão gerar lucro que esse financiamento foi feito nos países subdesenvolvidos, né? Então, modernizar seu padrão agrícola, né, os subdesenvolvidos e os desenvolvidos, e aí vai surgir a questão do problema da Revolução Verde. E que são esses problemas? Se você utilizou para comprar máquina, primeira coisa, desemprego, certo? Você substituiu a mão de obra que estava aplicada nesse meio agrícola para uma máquina, né? Outra coisa, dependência de tecnologia dos países ricos. Porque o país subdesenvolvido ele não vai ter tecnologia para fazer uma máquina agrícola ou para produzir um insumo, por exemplo, de um fertilizante químico. Tá? Então ele vai ter que comprar isso sempre dos países desenvolvidos e isso vai gerar uma dependência no processo histórico. Né? E o grande uso do fertilizante, do agrotóxico e de entre outros, né, um pesticida, um herbicida e tudo mais, vai gerar problema ambiental. Primeiro, poluição do solo, porque o agrotóxico, quando é utilizado em grande quantidade, o seu excesso vai cair inicialmente no solo. Então, poluição do solo, primeiramente. Com a infiltração desse agrotóxico pelo solo, você chega em lençol freático, poluindo as águas, rios, lençóis, aquíferos e entre outros meios que nós utilizamos como fonte de meio hídrico, né, de água para o nosso próprio sustento. Tá? Vai gerar concentração de terras, porque quem planta commodity, né, galera, vai ganhar grande quantidade de lucro e vai comprar com maior parte de terras ao seu entorno, então isso gera uma concentração de terras, né, muito grande. O êxodo rural, por causa da perda do emprego, né, e a produção, como é commodity, ela vai ser exportada, ela vai estar vendo lucro, ela não vai estar vendo a necessidade das pessoas. E aí a fome continua a existir como sempre existiu em todo o mundo. Né? Quando a gente fala que não foi para isso, mas o viés foi utilizado em outro setor, por isso que persiste dessa forma. Tá? Vou destacar aqui para vocês outros tipos de produção, que é a biotecnologia, que é o uso dos transgênicos, principalmente pelos empresários, né, pelas fazendas empresariais e os sistemas intensivos. E outro ponto aqui é a agricultura orgânica, que vai contrapor essas ideias da Revolução Verde, né, galera? Como você tem um excesso de agrotóxico, né, quando você tem um excesso de meios que podem poluir o meio ambiente, a gente vai ter aqui o meio que vai ser contrário a tudo isso, que é a agricultura orgânica, que não vai usar transgênico, que não vai usar fertilizante e que não vai usar agrotóxico, né? Então ele vai tirar todas essas ações. Tudo que é produzido na agricultura orgânica é um produto natural. Então, para que isso tenha, você tem que ter o selinho lá que vai garantir essa qualidade desse produto, certo? E detalhe, não é só isso também. Dentro da agricultura orgânica, galera, também, para ser considerada agricultura orgânica, além de ter todos esses itens naturais, a gente tem que ter a qualidade do trabalhador. Os trabalhadores envolvidos na agricultura orgânica, eles têm que ser ter todos os direitos de um trabalhador rural existentes na lei. Então, férias, descanso semanal, horário certinho de trabalho. Então, tem todas as regras pré-estabelecidas nesse setor. Beleza? Feito? E o último aí é a plantation, né? Que é um sistema antigo, né? Lá da época colonial, certo? O que é a questão da plantation? É quando você tem grandes fazendas, uma monocultura, ou seja, um produto só, e é por exportação, viés de exportação, você mandar para outro país. Lá no começo, quando a gente está falando
de colônia, né, a produção não era muito grande, a produção era, digamos assim, bem baixa, mas conforme a gente vai evoluindo, a gente muda o nome também. Aí não vai ser plantation mais, a gente vai falar de uma agricultura empresarial, que também é grandes fazendas, mas com uma produção muito mais moderna. Então a plantation fica, digamos, hoje na história. Grandes fazendas, um produto só, mão de obra muito grande, certo? Com viés de exportação. Tanto que ela começa com a utilização da mão de obra escrava, né? Depois que a gente tem a proibição da escravatura, essa mão de obra muda para, no caso, vamos pegar o exemplo do Brasil, para o imigrante italiano, no caso do café, que vem fazer essa produção. Beleza, galera? Esses são os sistemas mais pertinentes, os que vai ter uma abordagem melhor no Enem aí. Espero ter ajudado, né? Tamo junto aí, vamos que vamos. Até mais. E depois a gente tem outros vídeos para vocês. Beleza, galera? Aquele abraço.